E o mastro, Fausto? O mastro era de alumínio, certo? Conta a É, história aí do mastro, que a história é longa. Um podcast nós estamos fazendo aqui agora. é aquilo, né? Eu tava incerto, eu não sabia se eu teria condições de construir esse catamarã que eu já estava desenhando ele, lá no Caribe. Porque às vezes eu fazia perguntas ao Peter Spronk a respeito, né, de dúvidas que surgiam. Então, um dos problemas era o mastro. O mastro, eu não ia ter condições de comprar um mastro, um catamarã de 58, pés, 55. Não ia ter, que na época eu não sabia que iria ficar com 62. Ele foi ficando com 62, por quê? Porque eu fui, né, colocando. Se eu aumentar mais um pouquinho o barco, eu posso fazer esse trabalho. Aí aumentava um pouquinho. Mas se aumentar mais um pouquinho, eu posso fazer aquele. Aumentava mais um pouquinho. E aí foi, né? Mas inicialmente ele está em torno de 55 pés, por aí. 54, 55. E eu tinha que arranjar, então, os equipamentos, as catracas. E, e o problema era esse. O que aconteceu lá no Caribe? Olha só como é que o mundo te ajuda. É desgraça para alguém, mas é glória para outros. Né? Sempre, toda desgraça que acontece, fica alguma coisa. Quer dizer, você pega do limão e se transforma numa limonada, né? Mais ou menos isso. O que aconteceu? Um velejador queria participar de uma regata volta ao mundo. Então ele comprou um catamarã de 55 pés, um Lagoon 55. E lá para as tantas, treinando, equipe e tal, eles falaram o seguinte: rapaz, surgiu então os mastros de fibra de carbono, uma retranca, levinho, com umas velas diferenciadas. Bom, a gente vai participar desse rally, regata, né? Volta ao mundo. O cara tinha condições financeiras, ele colecionava Porsche, né? Ele foi, trocou o mastro e deixou o mastro antigo lá na Marina, pagando a Marina lá, todo montadinho, com Lá vela, onde? com tudo. Lá onde? Lá numa marina em Fort Lauderdale, Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ficou lá, tudo bem. Aqui no Caribe, onde eu estava, mexendo com esse projeto, eu passei por 5 furacões, eu peguei vento de 5 furacões e passei por 2. Um força 4, 5 e o outro força 1, que é o Merlin. E o Luiz, ele veio com força 4, 5, 4, 5, 4, 5 e passou em cima da ilha, que não passava furacão em cima de São Martin ali. Pegava vento de 40, 50 nós, mas nunca comprometia. Dessa vez passou do lado em Anguila e arrasou São Martin. Foram mais de 1.000 veleiros afundados. Então o que aconteceu? O mundo inteiro foi para lá para comprar peças, comprar veleiro quebrado, usado. E então a ilha fechou a visitação, a entrada de pessoas para não trazer pestes, né? Doenças, nada disso. É uma precaução que se faz, né? É o protocolo, né? E aí, esses 1.000 e tantos veleiros que afundaram, eles foram tirados da lagoa, foram colocados numa área lá de um cemitério, né, de barcos, e eu acho que tem até hoje afundado lá. E alguém comprou muitos barcos para consertar e montar uma empresa de charter lá, surgiu oportunidade, as pessoas, né? E aí, quando foram contratar a mão de obra para consertar esses veleiros, não compensava, era melhor comprar um novo. E aquilo ficou lá. Aí, comprei catracas, eu comprei com 5 mil e poucos dólares, eu comprei 4 vasos, comprei 9 catracas, 21 gaiutas, 22, não sei. Ih, rapaz, fui comprando um monte de coisa. Stop, esse negócio todinho. Mas o mastro não tinha, não tinha jeito. Eu não conseguia o mastro de jeito nenhum. Aí, eu soube que um trimarã voou e caiu lá no meio do pasto. Ele tinha ganhado a Rota do Rum, né? Saiu da França
até Guadalupe. E ele tinha ganhado e ficou lá. O vento jogou ele lá em terra, aquele mastro prontinho também. Aí eu corri atrás para ver se eu comprava aquele mastro rotativo, todo, né, todo em fibra, todo. Estava largado, né, já há anos e anos que aquele trimarão estava lá, eu achei que podia fazer um negócio. Só que um outro francês que tomava conta desse catamarã teve a mesma ideia que eu. Quer dizer, eu e o proprietário rodamos, né? E ele comprou tudo baratinho e fez o barco dele que ele queria fazer. Fez até aqui. Ele falou que ia fazer na América do Sul. Eu não sei se foi na Argentina, aqui no Brasil, ou na Venezuela. Na Venezuela era muito barato na época. E não era do jeito que está, né? As coisas mais... Era respeitado. Na época tinha que tomar cuidado com a Colômbia. Existia um ponto no mar que você não podia passar mais para perto de terra. Você tinha que dar a volta, né? E esse ponto agora passou para a Venezuela. Você não pode passar perto da Venezuela. E na Colômbia você pode ir, que está tudo tranquilo. Bom, eu recebi um telefonema do skipper desse catamarã. Eles trocaram tudo, né? E falou: aí, Fausto, você sobreviveu, que eu tinha feito um comentário, alguém me visitou e depois foi para Fort Lauderdale procurar barco também lá e comentou a respeito da gente. Esse rapaz ligou para mim e falou: rapaz, como é que foi isso aí? Eu falei: olha, fulano, eu não posso falar para você por telefone, que aqui o telefonia está assim, assim. Ele falou: Fausto, pega um avião, vem aqui. Eu falei que eu tô preso aqui na ilha, porque eu estou esperando o contato de um cara que eu quero comprar um mastro. Eu vou fazer um catamarã. Ele falou: qual o tamanho? Eu falei: uns 55, por aí. Ele falou: rapaz, pega o avião então, vem pra cá. Eu tenho um mastro para você aqui. Eu falei: não, tem, tá completinho, hein? Com vela, retranco, tudo. Eu falei: não, então, mas peraí, quanto é que é? Eu tinha 18 mil dólares, tinha gastado 5, 6, né? Vamos ver. Pegamos avião, fomos para Fort Lauderdale. Fomos lá, encontramos um pessoal, tal, conversa vai, conversa vem. Aí, o cara não tocava no assunto, nem nada. Aí eu falei: olha, eu vou embora. Vou embora porque já está dando, meu barco está sozinho lá, tem um alemão tomando conta do meu barco. Ele agora vai passar o Natal na Alemanha, eu vou ficar tomando conta do barco dele. E eu preciso ir embora porque está chegando essa hora. Ele falou: Fausto, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um mastro aqui, prontinho, o dono, o proprietário, né? E é o seguinte, a partir de hoje, toda despesa que incidir nesse mastro é seu, você vai embarcar. Vou te levar lá na Marina e vou transferir o título de propriedade para você. Você agora se entende com o dono da Marina, certo, aluguel, tudo. Fui lá, acertei tudo com o cara, tá? Na esperança de trazer esse mastro logo para casa, né? Então ele te deu o mastro. Ele me deu o mastro. Eu falei com ele: mas quanto você vai cobrar o mastro? Ele falou: olha, nada, é só despesa. Agora é o seguinte, se eu precisar de você e você quiser, e se você puder, eu gostaria que você me ajudasse em alguma parte desse rally. Posso contar com você? Eu falei: nossa, você pode contar comigo. Eu só não vou se eu não puder. Senão, você pode ter... Não, eu pago passagem, pago tudo. Você não vai ter despesa nenhuma. Eu falei: tudo bem, não tem problema. Isso aí não tem problema. Tá bom. Posteriormente, o que aconteceu com ele? Ele botou o mastro, a retranca e foram fazer essa viagem. Aconteceu que, indo para Galápagos, ele perdeu a retranca. Houve um problema, a retranca quebrou. Aí, houve um problema entre ele mudou de skipper. Botou um inglês, tá? E, tudo bem, esse inglês foi com ele, Galápagos. Quando ele saiu de Galápagos para ir para o Tahiti, teve problema, ele pegou um mau tempo e o barco dele não conseguia nem afilar e nem dar popa, correr com vento, porque o barco dele não tinha controle. E ele ficou desesperado. Quando chegou no Tahiti, ele me ligou, falou: Fausto, está acontecendo isso comigo. O inglês aqui, o meu skipper novo, eu não estou satisfeito com ele, eu quero trocar, e eu queria então vender meu barco, porque, olha, esse barco, aconteceu comigo isso.
Ninguém tinha controle no barco. O barco deu costado para o tempo e foi embora. Eu não conseguia afilar ele e nem dar a popa. Mesmo com o motorzão, eu não conseguia. Botava e saía, botava e saía, botava e saía. Se tivesse uma terra ali, eu teria perdido, inclusive perdido minha vida, porque o mar estava descomunal. E eu não quero mais isso, não. Eu estou meio desgostoso e tal. Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Anuncia o seu barco, pega seu marinheiro que estava lá em Miami, traz ele para cá, quer dizer, estava lá em Orlando, né? Estava em Fort Lauderdale, traz ele para cá, ele fica no seu barco, você anuncia, ele fala bem inglês, se alguém te interessado, ele liga, você pega um avião agora e fecha um negócio com ele. Além do mais, tem outro processo, você bota no navio e leva para lá, para os Estados Unidos, leva para a Austrália, que é um centro muito bom. Ele foi navegando até a Austrália, chegou na Austrália, ele vendeu o barco. E aí, então, eu ganhei esse mastro, tá? Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fui cuidar disso. Então, a gente fez, o proprietário lá da Marina organizou tudo para mim. Ele foi uma pessoa, cara, ó, nunca assim, só me viu quando eu fui fechar negócio com ele, do mastro. Eu gostei dele, gostou de mim. Rapaz, ele me ajudou lá, ele fez tudo que tinha que fazer lá. E esse mastro veio de navio, só que ele não veio aqui para o Rio de Janeiro, né? Onde eu estava fazendo barco. Ele foi lá para Santa Catarina, o Paraná, não sei. Você tinha pagado para vir para o Rio de Janeiro. O frete era até aqui no Rio de Janeiro, né? Aí eu tive que pegar uma carreta e ir lá buscar, imagina, um mastro de 21 metros para trazer esse mastro para cá. Aí meu irmão botou uma carreta dele, foi lá buscar e trouxe para mim e deixou aqui. Eu tive que cortar ele no meio, né? Para caber no container, quando vinha dos Estados Unidos para cá, teve que cortar ele no meio. E aí a Delga, né? Que fez a união fez a emenda desse mastro, ficou um espetáculo, né? O pessoal ali, o Delmo e o Carlos são artistas nisso, são ótimos, honestos, direito, cumpre a palavra. Rapaz, foi outra dádiva na minha vida, conhecer a Delga, o Knox, me ajudou muito, sempre me ajudou. Então, esses anjos da guarda que foram aparecendo na minha vida, sabe, que eu devo o primeiro barco a eles, porque surgiu o furacão, eu pude comprar o material, quase ganhar. Tinha gente que comprava 2 Benetôs, 50 pés, cortava no meio e emendava. Ficava com um, todo equipadinho e ia embora. Então se juntava 2, 3 pessoas. Quanto é que custava um Benetô 50 pés? $5.000, $3.000. Teve veleiros lá que foram vendidos por $1. Porque você tem que ter o recibo. E outra coisa, a responsabilidade sobre aquele barco passa a ser seu. Você não tem mais, senão eles vão procurar você onde você estiver e vão te cobrar tudo que se gastou para resgatar aquele barco e botar num lugar. Tudo você vai pagar, não se preocupe que a conta vai chegar. Você vendendo por $1, você fica livre disso. O barco está todo estourado, você não vai reformar ele mais, porque vai ficar muito caro. E aí, ou não tem tempo, aí você vende. Dá, não pode dar. Ninguém acredita em dar. Então, você vende por $1, $5, por aí, $5.000, $1.000, vai por aí vai. Então, em furacão, depois que acontece uma coisa dessa no Caribe, nas ilhas, quebra muito barco. Muita gente vai para lá para comprar essas pechinchas, né? As pessoas estão querendo se livrar daquilo. E aí, você compra barato. É uma oportunidade. Desgraça para um, mas glória para outros. Aí, por aí vai, né? Então, esse mastro chegou e a gente estava cortado, a gente fez a emenda e colocou num barco e coube certinho, dava legal. Ele estava um pouco risado, né? Porque era um Lagoon 55 e o meu era um 62. Mas foi perfeito, tá tudo bem, ficou bom. Aí, no final das contas, até o barco ficar pronto, as velas estavam ruins, né, Fausto? Não aguentaram, as velas ficaram 5 anos guardadas. Vela parada estraga mais que você usando. Eu não sabia disso. Aquelas aconteceram isso, né?
a vela tudo guardadinho lá, né? Eu tirei, guardei tudo aí eu usei ainda com o tempo, né? Um certo tempo, usei um ano e pouco só. Quando o Cat Gruçá foi pra água e tal, quando a gente conseguiu, assim, sossegar, né? Porque a colocação do barco na água foi meio traumática. Você tem vídeo aqui no canal, é só procurar aí os vídeos antigos. Tem vídeo falando sobre a colocação do Cat Gruçá na água. É. E chegou no final das contas, a gente tinha R$30 no bolso, né, Fausto? R$30. Começamos a nossa vida náutica com R$30. É. E eu pescando... Como que é o nome daquele peixinho, Fausto? Rapaz, a Guta pegava um jundiaizinho que tinha assim, ó, um peixe, um bagrezinho que bagrezinho dá, pra muito comer. Paraty. Eu fui procurar trabalho e trabalhar qualquer coisa, porque charter não podia fazer, boicotaram a gente, que o barco era grande, um monte de rolo aí. Aí a gente não trabalhava. Simplesmente aquele barcão lá não trabalhava. É porque na época não tinha internet, não é como tinha hoje. nada, A gente dependia de agência e é uma máfia, gente. Uma máfia. A gente tinha que fazer o que eles queriam. Como a gente não fazia, não concordava, então eles deixaram a gente lá, a gente não conseguia trabalho. Eu fui ver se conseguia trabalho de marcenaria, carpintaria, fibra, essas coisas todas, elétrica, o que desse, né? Sendo honesto, né? E aí, quando eu volto, tá lá a Guta lá, pegava o peixinho, botava dentro da água. Dentro do balde. Dentro de um balde com água, botava o bichinho lá. Eu botei a mão na cabeça e falei, não, para, Guta, para. A Guta olhava assim pra mim, fazia esse sinal lá e pegava a voltazinha lá, pegava, botava. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo ali é bagre, vai furar a mão dela todinha. Aquilo dá uma furada e geralmente infecciona, né? Porque ela tem uma toxina, e ela, para tirar é um trabalho, né? Esfola tudo. Quando chegou lá, a Guta não tomou nenhuma espetada. É porque cada peixinho que eu pescava, eu falava, desculpa, peixinho, porque eu não gosto de matar nada. Fausto mata, eu preparo. E eu, desculpa, peixinho, eu tenho que te pescar porque a gente tem que comer. Desculpa, e botava ele dentro do baldinho. Eu não fui espetada, eu tinha pescado uns 10 bagres. E aí a nossa proteína voltou pro mar. Jogamos tudo de volta, né? E no final das contas, acabou que a gente começou a trabalhar, correndo atrás e aí começou a aparecer, nós saímos de lá, né? Saímos de lá, fomos para Angra, e aí as coisas começaram a surgir e estamos aqui até hoje, né? Exatamente. Neste barco aqui, provavelmente não, né? Vou falar isso não, porque vai que as coisas mudem. Mas hoje, nós não temos dinheiro para colocar a vela. Vai ter mastro, mas a gente vai ter que correr atrás para botar os esticadores, porque para botar o mastro no lugar tem que ter esticador, né, Fábio? Então essa aí vai ter. Mas provavelmente o barco vai para água. Esticador, as conexões. Exato, né? O barco vai para água sem vela, sem enrolador, sem stoppers, essa coisa toda essa. Vai ser um powerboat, né? Exatamente, porque a gente não tem dinheiro hoje para colocar essa parte do barco. A gente não sabe que reserva a gente vai ter no final da obra, se ainda vai ter reserva, porque as coisas mudaram muito, né? Depois da pandemia e dessa guerra que houve aí, subiu muito os preços das coisas e a gente não acompanhou, né? Porque a gente... Os outros 2 barcos a gente ainda conseguiu colocar o barco com tudo na água. Esse aqui não vai com tudo. Mas a gente já tem a certeza que a gente pode viver do barco, que a gente vai poder trabalhar com ele e vai poder ir colocando aos pouquinhos. Essa certeza a gente não tinha nem com Cat Gruçá, nem com Gruçá Cat, né? Por que a gente tem essa certeza? Porque o projeto que está sendo feito aqui o objetivo desse projeto é para isso, para powerboat, para sailboat, para sail home, para um monte de coisa. Esse barco agora ele está adaptado. A gente está dotando ele da capacidade de atender a vários setores náuticos. E a gente tem mais experiência. Hoje a gente já sabe o que a gente pode trabalhar, onde a gente pode trabalhar, com que tipo de tripulantes. A gente já tem, né, uma gama de experiência aí que a gente sabe que vai dar certo. A gente vai ter que trabalhar mais para a gente conseguir colocar o barco do jeito que a gente quer, mas vai dar certo. E aí, se formos dar outra volta ao mundo, a gente vai ter que trabalhar mais alguns anos para juntar dinheiro, tudo que a gente já fez antes. Então, não é tão...
a gente fica ansioso pelo barco pronto, mas a gente não tem mais a ansiedade que tínhamos do Cat Guruçá, né, deste azul que a gente está falando hoje, que a gente não tinha dinheiro nenhum, não sabia como se virar com o barco. E o Guruçá Cat, a gente queria dar a volta ao mundo, então a gente ficava naquela expectativa de conseguir trabalhar para juntar dinheiro para viajar. E nesse aspecto a gente não tem mais expectativas, né, Fausto? Não. A gente não tem mais essa ansiedade de conseguir. A gente sabe que vai dar certo. Então, nessa parte, é mais tranquilo. Muito menos ansiedade, um estresse, tudo com relação a isso. O depois, né, do barco pronto. A gente tem uma programação. Por exemplo, se a gente não conseguir montar a área vélica, montar o equipamento vélico, se ele não puder funcionar com propulsão à vela, então a gente vai priorizar e completar para que ele trabalhe bem no motor e executar serviços onde a gente possa fazer só motorando. Então a gente pode fazer charter em Angra, por exemplo, que em Angra não se usa vela, um barco desse não dá para usar vela lá. Porque se você levantar pano, daí a 5 minutos é um problema danado para baixar. O trânsito é muito grande, as pessoas não... É problema. Então, quem vai passear não quer problema, quer se divertir, não quer tragédia. A gente pode fazer day charter aqui na Baía de Vitória. Não, na Baía de Vitória eu vou fazer. A Guta está eu vou fazer no Rio, a gente pode fazer em Angra, Paraty, mas... na Baía de Todos os Santos, Ubatuba. Agora a Vitória tem um pozinho de minério lá que é horrível. Mas a Baía de Vitória é linda, passar por debaixo da terceira ponte. Bom, tem 3 anos para convencer esse homem ainda, mas eu consigo. Tem 3 anos para me convencer. Eu consigo. Enfim, tem a costa brasileira toda que a gente pode trabalhar no motor até a gente conseguir colocar a vela, colocar o restante das coisas. Então, aí a gente vai já tem mastro, né? E aí a gente põe as catracas, a gente vai fazer um pano. Eu tenho 3 velas aqui. Eu tenho um Spinnaker, eu tenho uma Genoa 2 e uma Genoa 1. Nós vamos ter 3 strays de proas, 3 enroladores. Né? Nós não teremos, Nós teremos o projeto, né? O projeto reza 3 esticadores. A gente vai ter, então, uma Genoa 2, a Genoa 1 e um Code 0, ou então um Geneique, ou alguma coisa dessa, para colocar ali para os ventos até 15 nós. Tá? Depois você pega de 15 a 25, depois de 25 até a outra, até 35, a gente pode velejar com 35 nós de vento nesse barco. Terceiro riso com essa outra aqui, com 35 a gente está navegando na boa, sem problema de capotar, sem nada. Então, a gente vai poder proporcionar a turmazinha que vai fazer perna com a gente uma emoção maior, né? Do que ele vai ter o prazer de velejar 12, 14 nós. Aí, então, é legal. Bom, as velas estão guardadas ali. A gente acha que tem vela. Vamos ver quando o barco estiver pronto. Mas um grande a gente compra aí de um barco de 50 pés e põe. Ele não vai ficar legal, mas a gente vai funcionando. No Brasil tem muito barco de 50 pés para comprar assim. Tem muito. Ó, pra vocês que ficam, Guta, deixa o Fausto falar. Tô deixando, hein? Tô deixando. Tá bom? É boazinha, Guta, né? Não vou lutar na edição, não. Vou deixar ele falar. Ele vai lá no Japão e volta. Ela perguntou. Eu faço a pergunta, ele dá uma volta lá embaixo até responder a pergunta. Tô deixando ele falar. Ela falou bom, Fausto, você disse que um barco ele tem um objetivo. Porque você não consegue satisfazer tudo num barco. Você tem que negociar. Você põe peso, você perde velocidade. Para aumentar a velocidade, você tem que aumentar o plano vélico. Mas se aumentar o plano vélico, a sua velocidade crítica diminui, você pode capotar mais fácil. Então, sempre tem coisas que você tem que negociar. Tá? Esse barco está negociado. Por isso que eu tenho 3 velas de proa, eu tenho o grande com 3 risos. Tá? Eu tenho vários pontos para pegar na proa, tem regulagem. Agora, você vê só, o que nós estamos preparando o barco? A área aqui atrás, a área chamada de serviço, tem a plataforma, a gente vai ter, como ele pode ter 3 varas de pescar sem problema sem que interfira entre elas. Tá? E você imagina a gente sair para pescar
com barco. Então eu boto o terceiro riso, bota uma janô pequenininha e a gente vai andar de 4 a 6 nós. Essa é uma velocidade ótima para pegar dourado. Tá? À medida que você aumenta a velocidade, você passa a pegar só peixe de bico, peixes maiores, desenvolve mais velocidade. Então, pela velocidade, você vai selecionando qual é o seu pescado que você quer. E aí você pode, por exemplo, trabalhar com a gente, fazendo pernadas para pescar. A gente vai sair de Vitória, vai até Ilhéus, por exemplo, para pescar, tá? Não é para pescar. Então, vamos juntar uma turma de pescadores que gostam de pescar peixe no currículo e a gente vai fazer um programa de 3, 4 dias desse jeito, tá? Então, a gente tem uma gama de utilidade desse barco. Tem a área certinha para limpar, a gente vai ter uma duchinha para jogar água, a água já vai correr direto, não tem que ficar limpando nada. Tudo vai ser preparado aqui para esse programa, tá? Que também já serve para quê? Para quando a gente pegar nosso peixe, fazer a limpeza, serve para fazer o churrasco. Quando tem o weekend, refém, quando o pessoal dormir, tudo certinho aqui. A lateral já é providencial de uma maneira que a gente vai abrir, a gente vai diminuir a incidência de raios solares, de chuva, de respingo. Então a gente vai fazer esse barco, ele vai ser todo assim, como é que você faz? Flexível, não, flexível, não, flexibilizado, né? Ele vai se flexibilizar, você vai ter uma série de atividades nele, não só. Então, esse é o motivo desse barco. Tá, então voltando ao primeiro barco, como foi a pintura, Fausto? Como você decidiu que seria azul? A tinta ficou legal? Durou o tempo que você achava que iria durar? Como foi pintar o barco? Fala aí. Eu sou apaixonado pelo meu país, sabe? Eu adoro o brasileiro. Às vezes odeio, mas eu adoro muito mais tempo. E o Brasil é muito bonito. Você vai no Rio Amazonas, olha ao outro lado e não vê a costa. Você vai para o Caribe, tem uma cachoeira de 3, 4 pinguins de água. Cara, essa cachoeira que não sei o que não sei o que lá. Caramba, cara. Se você chegar para ele e falar que a gente tem um rio que você não vê o outro lado, ele vai falar, você é mentiroso, não é? O Brasil é uma coisa linda, tem dunas, você tem o Pantanal, você tem o Cerrado, a Caatinga. Cara, o Brasil é um universo no país. E o brasileiro, onde você for, cara, você até tira a cama do cara. Se você for um cara exigente, ele te dá até a cama para você dormir lá na casa dele, ele dorme no chão. Esse é o brasileiro. Então, o brasileiro é fantástico. E aí, o que eu faço? Eu peguei aquela parte azul da bandeira e recortei 2 pedaços e botei em cada casco. Então, a pintura dos nossos barcos, de um lado é uma fatia da bandeira do Brasil e o outro casco é uma outra fatia, tá? Eles são diferentes, a pintura, as estrelinhas todas são colocadas. Então eu pintei o azul em homenagem à bandeira brasileira. Aquele azul com as estrelas na sequência certinha, tá? O outro lado também. Essa é a minha homenagem ao meu país. Tá? Aonde eu vou, o pessoal fala, seu barco é bonito. É a nossa bandeira. É um prazer em falar isso. É a nossa bandeira. Agora, com o amarelo, eu estilizei. Eu botei o amarelo, botei as bandeirinhas verdes, as estrelinhas verdes. Um cara aí que resolveu fazer manobra agora. Então, o Gurusaquete, ele é amarelinho, botei as bandeirinhas, as estrelinhas nas mesmas posições da bandeira do Brasil, em verde. Esse aqui, ele vai ser verde, com as bandeirinhas que a gente vai analisar. Vai ser bandeirinha? Branco, Estrelinha? As estrelinhas. Às vezes eu confundo, né? Eu troco a palavra e juro que falei aquela. É dislexia, tá? Eu troco o número, eu troco 36 por 63, é esse negócio. Bom, então eu vou botar, vai ser verde
Os detalhes, o nome, não sei se vai ser em amarelo ou se vai ser em branco. A gente vai ver o misto, a gente vai ver isso aí. Tá? Mas vai ser com as cores da bandeira do Brasil. E aí fecha, aí tem verde, amarelo e azul. Só que a tonalidade do verde vai ser diferente, porque o verde da bandeira não fica legal. A gente não gosta muito no mar. Não é que fique legal. A gente quer um barco Tcharam! para trabalho, exatamente. Vai ser estilizado, não vai ser as cores da bandeira exatamente. Não. Vai ser uma referência à bandeira, que vai ser verde e amarelo. Meu barco só vai ter cores da bandeira do Brasil. Isso aí. Agora, estilizado, né? A gente vai dar um tchan assim, para o nosso negócio. Então vai ter um verde. Existe agora um PU, que é o verde Kawasaki, né? Ele é muito. Já tem outros aí, então a gente vai analisar. Não dá para dizer agora, porque a gente tem 2 anos aí ou mais para esperar para escolher. Então, vamos ver o que é que vai rolar aí. E durante a construção, Fausto, fez muita amizade lá em Lagomar? Ah, sim. Eu não tinha carro, né, na oportunidade. E eu também não tinha internet, nem telefone, a gente tinha que ir lá, não sei onde telefonar e tal. Telefone público. Telefone público. Cartãozinho. Então eu não tinha, eu sempre fiquei meio incomunicável, né? Nunca fui assim de sociais, fazer. Eu não sigo moda, eu não sigo nada, então eu sigo minha vida. E um dia chegou um senhor lá, falou, pô, rapaz, você está fazendo um barco legal, não sei o quê, pererê, o que você vai fazer com esse barco? Eu falei, rapaz, esse barco aqui eu quero viver nele, morar, e pererê, pororô. E conversa vai, conversa vem. Esse senhor, o Hernani, né, doutor Hernani, ele é advogado e ele era, na oportunidade, um delegado de polícia. Bravo, candaneira, cara. Ele era uma pessoa muito respeitada no Rio de Janeiro pela sua conduta, né? O Hernani era um velejador, ele tinha um catamarã de 35 pés aberto, que não tinha motor. O cara entrava naquele canal de Macaé e saía, ia lá na Santa Bárbara, na ilha, e voltava sempre no pano. Um dia ele me pegou, eu e a Guta, você vai velejar com a gente, Fausto. Vamos, né? Na saída. Aí quando nós chegamos no Yacht Clube, ele me deu o timão e falou, bom, agora você vai sair, vamos saber velejar. Mas, moço, eu nunca tinha feito aquilo, né? De cambar ali dentro do rio, uma confusão, uma corrente, rapaz. E as pedras, o barquinho para pedra, não podia. Às vezes não tinha vento. Rapaz, o cara, eu vou lhe contar, ele me ensinou muito, viu? Puxa vida. Também teve o Cristiano, doutor Cristiano, né, que cuidou da nossa saúde. O doutor Paulo também, que sempre ajudava a gente. E ele mandou fazer, né, um Aladim, ficou lá em Angra um tempão, a gente sempre conversava. Eu queria mandar um abraço para o doutor Paulo, doutor Cristiano, eu passei aí, não vi você, não achei nem o Hernani. Também teve um rapaz o Natan, né, que ele mexia sempre lá, ele era jipeiro, né? E a gente conversava muito. Poxa, o Marcelo da prefeitura lá, que ele foi um anjo da guarda da gente, na verdade até hoje, né? O Marcelo. E ele ajudou a gente a botar o barco na água. Sem ele seria um sacrifício, sabe? Conseguimos. Estou te falando, o mundo te ajuda. Um outro anjo da guarda meu, que era a Mara, né? A Mara morou com a gente lá um tempão. Cuidava da gente, cuidava de tudo. Pessoa honesta, trabalhadeira. Olha, eu tive a oportunidade, sabe, de conviver com pessoas maravilhosas. Então, lá em Macaé, tinha também o Cláudio, né? Da Ana. E o Cláudio, ele me pegava sempre, saía comigo lá com uma 4x4 para a gente passear. Ele também começou a fazer um barco com 50 pés lá no sul, lá na Bahia, né? No sul da Bahia, e com o Ralph. E ficou com esse barco lá na Bahia um tempão, em Salvador e tal. Então vendeu. E foram, assim, pessoas que eu nunca vou esquecer, eu nunca fico sozinho, porque sempre que eu fico sozinho, eles vêm. E aí, rapaz, eu lembro de tudinho que a gente viveu, e quando você percebe que não passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí, será que eu estou sozinho? Talvez, fisicamente sim, mas
A gente tem um portal que a gente fica passeando por aí, né? E nesse portal eu tenho a oportunidade de conviver novamente com essas pessoas. É mais ou menos isso. Eu estou satisfeito com isso. Não vou vivendo assim, é o que eu tenho para viver. E hoje que é importante, viver hoje. E foi isso tudo, pessoal, em janeiro de 2003, o Ket Guruçá foi para a água. E nós ficamos quantos anos com ele, Fausto? 5? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos, 4 anos. Até começarmos a construção do Guruçá Ket. É. Eu fiquei atentando tanto, Fausto. Vamos dar a volta ao mundo, dar a volta ao mundo, dar a volta ao mundo, dar a volta ao mundo. Que o homem nem tinha descansado do Ket Guruçá. Na verdade, ele queria construir outro já também. Fausto gosta de construir, gente. Ó, Não, isso aí... é uma coisa importante na vida que é o seguinte. A vida, quando te atropela, é porque você está indo na direção certa, sabe? O que é atropelar? São acontecimentos que vão surgir na sua vida que você, antes do tempo que você esperava. Então você espera para uma coisa acontecer lá na frente, ela acontece logo. Aí você vai ter que remanejar seu pensamento e entrar nesse novo caminho. E surge um outro caminho. Quer dizer, inicialmente você queria ir para cá, você acaba indo para lá. Mas você fala, pô, não podia ser diferente. Então, você não tem muito poder de viver amanhã, sabe? Essas coisas vão acontecendo na sua vida. Quem tá querendo começar a construção do barco, ele vai viver isso, essa expectativa. O amanhã é somente apagado, você não sabe o que vai ser amanhã, você acha que vai fazer isso. Então, aproveite o seu entusiasmo, tá? Que tudo é novo, acha que tudo vai dar certo, tá? E não perde a racionalidade, porque isso é uma faca com 2 cortes, tá? De um lado e de outro, porque se você se empolgar e perder a racionalidade, você vai fazer errado. Porque quando você põe alguma coisa na natureza, ela determina as normas, tá? As leis têm que ser obedecidas, senão você vai ter problema. Então, se você respeitar isso daí, entra e deixa a vida acontecer. Porque se os acontecimentos começarem a te atropelar, surgir antes do que você imaginar, cara, você está no caminho certo. Vamos passar 30, 40 anos e você não vai nem perceber. Se você perguntar, Fausto, qual a sua idade? Eu acho que a gente não tem idade. Eu tenho o mesmo, eu acho que eu tenho 20 anos. Meu corpo não tem mais. Mas eu penso da mesma maneira, só que com muito mais conhecimentos, com muito mais facilidade em tomar decisões, porque eu fui aprendendo. Então, se você chegar para você e perguntar qual a sua idade, você vai ver que você não tem idade. Sua idade sempre foi uma só, sempre foi essa aí. Você sempre é esse, quando você tinha 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Você só vai tomar decisões diferentes em função do seu propósito, que às vezes nem é tão certo, mas você está naquilo, você se dá o máximo e está fazendo aquilo. Então, é isso aí. Esse meio é um meio revelador para você. As coisas aparecem mais na sua frente. Você pode tomar decisão usando os seus conhecimentos que você aprendeu na vida e você vai ter o resultado logo. Essa é a vida, que o que me prende a isso aqui. Então, eu parar 5 anos para fazer um barco, não é nada. O que eu passo aqui amanhã eu já esqueci. Eu estou com o dedo esmagado aqui. Daqui 2, 3 dias eu estou trabalhando outra vez e vou embora. Agora, como ele vai fazer, aonde eu vou poder ir com ele, o que eu vou poder fazer com ele, vale a pena depois. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa que eu vou poder e que está dentro da nossa capacidade. Porque nada vem a mais do que você pode aguentar. Vem sempre na medida. Agora, vem demais. Não, você que está subestimando você. Você é muito mais do que você pensa. Manda ver que vai dar certo. E o que ficou de aprendizado, Fausto? O que você aprendeu nessas construções? Tanto no monocasco,
pro Cat Guruçá, Guruçá Cat, o novo Guruçá? Ó, eu que ficou de aprendi a aprendizado? ficar mais preguiçoso, eu aprendi a ficar mais, digamos assim, mais exigente com equipamentos. Eu aprendi um monte de coisa. Mais preguiçoso, não entendi. Por quê? Porque, olha só, quando você começa uma vida, você está mais jovem, você não se importa com o trabalho. Você vai sentando a cara, desde que você consiga aquilo. Agora não, agora eu penso antes, vejo antes. Eu não quero trabalhar sem necessidade. Por isso que eu falo que eu estou mais preguiçoso, porque eu não trabalho em vão. Se eu tiver que trabalhar para ir para lá, eu vou trabalhar e ir para lá, não para cá. Porque na certa idade da vida, você trabalha. Alguém pega a sua cabeça e gira, aí você vai indo para lá. Que botaram você para lá. Se perguntar você para onde você quer ir, você fala, não sei, eu não mudo de assunto, eu vou trabalhar. Então, hoje não. Hoje eu paro, penso, analiso, faço tudo antes que tem que fazer e depois eu começo. Começo numa boa, tranquilo, devagar. Então, fiquei preguiçoso. Peraí, Fausto! E foi isso tudão, pessoal. Se alguém reclamar que eu não deixei Fausto falar, eu vou dar esporro. Eu vou dar esporro no Eu só comentário. falo o que ela deixar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Se ela deixar. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.